Senhoras e senhores, eu sou o professor Paulo Sérgio e o tema da nossa videoaula de hoje é a Nova República. A Nova República foi um termo cunhado pelo ex-presidente Tancredo de Almeida Neves e ele se referia à Nova República como aquele período histórico que viria a suceder ou que veio a suceder exatamente o período pós-ditadura militar. É bom lembrar que na chamada Nova República, que se iniciava com um presidente brasileiro eleito, mas esse presidente brasileiro não foi eleito pelo voto direto e secreto. O primeiro presidente brasileiro pós-ditadura, uma vez que nós tivemos o fracasso do movimento das diretas já, uma vez que o Congresso Nacional optou por fazer a primeira eleição pós-ditadura de forma indireta, quem votou pelos brasileiros foi o colégio eleitoral. Então, muito cuidado a esse termo, colégio eleitoral. O que era o colégio eleitoral? O colégio eleitoral era um grupo de deputados, é o Congresso Nacional, deputados e senadores, que votariam, eles legitimamente representantes do povo, votariam pelo povo. Então, nós tivemos como primeiro presidente no Brasil, pós-ditadura, um presidente eleito não diretamente pelo povo, mas indiretamente, porque, na verdade, quem votou pelo povo foram os seus representantes. Mais uma vez, repito, representantes legítimos, legitimados pelo voto. A questão é que nós já tínhamos naquele momento o chamado pluripartidarismo. Você deve estar lembrado que nós falamos que no governo do presidente Figueiredo se estabeleceu no Brasil a possibilidade do pluripartidarismo, ao contrário do que nós tínhamos anteriormente, que era o bipartidarismo. Na época da ditadura, nós tínhamos apenas dois partidos políticos no Brasil, a Arena, que era o partido da direita, que era o partido da situação, e o MDB, que não era exatamente um partido de esquerda, era um partido de centro, mas era um partido da oposição, liderado pelo Ulisses Guimarães. O que aconteceu? Ulisses Guimarães sofreu todo um processo de desgaste durante o movimento das diretas já, e Tancredo de Almeida Neves se apresentou como aquele político de conciliação que disputou a eleição pelos partidos, por uma série de coligações, por uma série de partidos de oposição que se juntaram ao governador de Minas Gerais, Tancredo de Almeida Neves. Mas vamos deixar Tancredo aqui um pouquinho e vamos falar do candidato da situação, que na verdade não era um candidato que tinha uma ampla aceitação dentro da Arena, que naquele momento passou a se chamar PDS. O PDS vai substituir a antiga Arena. A Arena muda de nome, então, para PDS, Partido Democrático Social. E o PDS, gente, vai apresentar como candidato, depois de uma série de disputas internas, o paulista Paulo Salim Maluf. Maluf, na verdade, não tinha o apoio sequer do presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, que preferia o seu ex-ministro Mário Andreasa. Maluf também não tinha, na verdade, sequer o apoio dentro do seu partido. Por quê? Porque os políticos ligados ao Nordeste brasileiro, eles não tinham a intenção de que alguém ligado à indústria, alguém ligado aos setores paulistas do partido, disputassem as eleições. Então, o que nós tivemos? Dentro da antiga Arena, agora, naquele momento histórico, PDS, nós tivemos uma divisão. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que Paulo Maluf, tendo sofrido essa resistência dentro do partido, vários caciques do partido abandonarão o navio, não é? E eles abandonarão o barco de Paulo Salim Maluf e eles vão apoiar Tancredo Neves. Olha só que beleza essa fotografia, onde nós temos aí em cima o presidente José Sarney, nós temos no lado extremo Antônio Carlos Magalhães, da Bahia, e nós temos no centro ali, do lado do Antônio Carlos, o Tancredo Neves, e ali aquele mais alto é exatamente... foi inclusive vice-presidente da República no governo do Fernando Henrique Cardoso, que vai ser Marco Maciel, pernambucano. E é interessante você observar que esses políticos eram do PFL, hoje Democratas, também conhecido como DEM. Então, esses políticos do norte e do nordeste brasileiro vão se acercar do candidato Tancredo de Almeida Neves, transferindo para ele os seus votos dentro do colégio eleitoral. E nós teremos então a eleição, e essa eleição acontece no dia 15 de janeiro de 1985,
e por 480 votos para Tancredo Neves contra 180 votos para Paulo Salim Maluf, evidentemente nós teremos a eleição pelo voto indireto do novo presidente da República, Tancredo de Almeida Neves.